Orlando, como é que você está vendo a atuação do nosso conterrâneo Sidônio Palmeira aí na equipe do Lula? Você acha que já mudou, já melhorou? Como é que você está vendo aí a comunicação do governo? O governo está conseguindo se comunicar melhor, na sua opinião? Olha, eu tenho uma posição peculiar sobre esse tema no governo, porque, na minha perspectiva, o governo Lula até tem problema de comunicação, mas não é comunicação o problema do governo Lula. Porque se nós reduzirmos os problemas do governo Lula à comunicação, a gente pode se enrolar, porque a gente vai abstrair que tem problema de outras naturezas. Eu não tenho a menor dúvida que é uma opinião muito particular minha, não é? Eu não gostei da solução que nós demos no começo do governo, do chamado arcabouço fiscal, e também não gosto das emendas que fazemos a esse soneto. Por quê? Porque não existe experiência no mundo que nós não tenhamos o Estado Nacional, na fase capitalista, como um instrumento que induza ao desenvolvimento. E o Brasil está precisando disso, entendeu? Ah, você está querendo um capitalismo de Estado aqui? Não é o problema de eu estar querendo. Vai ver nos Estados Unidos, o que os americanos fazem lá, na fase de dificuldade. É mais Estado, não é menos Estado, entendeu? Vai ver. Na Inglaterra, como é que os caras estão operando. E essa lógica que nós incorporamos, Sinara, ideias que são, Carlito, na minha percepção, às vezes até estranhas ao nosso pensamento, a gente vai incorporando certas ideias de política econômica que vai metendo uma forca no nosso pescoço. Então, para mim, esse é um problema estrutural. Tipo, mas como é que resolve isso? Calma, tem que ver alternativas heterodoxas. O Lula, no primeiro governo dele, teve duas fases. O Lula 1 e o Lula 2. O Lula 1 flertou muito com o chamado tripé macroeconômico. Não sei se vocês lembram disso. Era o tripé que o Palocci sustentava. Foi no segundo governo, onde ele ousou mais, que nós conseguimos melhores resultados. Saímos da armadilha. É claro que eu sei que não é simples, tem muitas variáveis políticas. De hoje é mais complexo ainda. Por quê? Porque a burguesia brasileira teve capacidade de blindar a política econômica. Meteram autonomia do Banco Central, e só o Banco Central cuida de 2 de 3 pontos essenciais: política monetária e política cambial. O que resta de política econômica é política fiscal. E se a gente mete um cinto de segurança, um cordão que impede agir na política fiscal, a gente tem dificuldade de fazer com que o governo cumpra com o seu objetivo. Né? Mas vai gerar inflação. Calma. Esse papinho que o governo é igual a família é conversa para boi dormir. Uma família é uma família. Uma família não pode mesmo gastar mais do que arrecada ou se endivida controlado. Um Estado não. O Estado tem mais liberdade, tem mais instrumentos, mais possibilidades. O Brasil tem empresas estatais relevantes, tem um polo financeiro público relevante, tem caminhos para poder construir. Então, eu estou dizendo, fazendo essa curva toda para dizer o seguinte: se temos um problema nuclear, não é exatamente a comunicação, é uma disputa que está no governo sobre qual que é o nosso rumo, que vai ter. Porque para reconstruir o Brasil, tem que ter instrumentos para reconstrução. E eu sou daqueles que crê que o Lula é a melhor parte do governo, viu? Devo dizer. O Lula, para mim, é a encarnação da face mais classista do governo, é a encarnação da face mais inquieta do governo, menos adaptada. Então, eu acho que importa dar suporte para o presidente. E acredito então, você está querendo dizer que o problema é a política econômica? É isso que você está dizendo? Eu não tenho a menor dúvida que, na minha convicção, nós temos que ter mais ousadia na política econômica. Porque se é para fazer igual os caras fazem, deixa os caras fazer, pô. Deixa os caras fazer. Entendeu? Se for para repetir o caminho dele, deixa fazer. Então, não tenho a menor dúvida que essa atenção é importante. Eu vejo muita gente preocupada como é que vai ser o diálogo com o mercado, sendo que, na verdade, nós temos que estar preocupados como é que vai ser o diálogo com o supermercado. Porque é o supermercado que está atingindo a inflação de alimentos que pega no nosso povo. E é essa gente que nós temos que cuidar. Né? Porque o que eu vejo, o Lula me ensinou uma coisa, Sinara. Ele me ensinou que cuidar de pobre é barato. Rico é que é caro. Rico é que é tudo subsídio de bi. Né? O povo quer trabalho, quer chance de ter um emprego, quer ter um crédito minimamente que ele possa tomar, que ele possa pagar um juro que não seja um assalto. O povo quer comida mais barata, o povo quer uma política social para cuidar dos seus filhos. Então, quando você olha isso, isso é barato. Agora, o que é caro? Essa dinâmica com o mercado. Sinara, a gente ficou discutindo ajuste fiscal. Aí os caras falam de
corta aqui, corta ali, corta acolá, todo corte impacta no investimento em política social. Aí nego mete 1% a mais de Selic, é 50 bi, pô. Então você fica discutindo de cortar. O Banco Central vai lá, mete 1% a mais da taxa de juros Selic e a repercussão na dívida pública é gigantesca. O nosso problema está aqui. Como resolve isso aqui? Agora, claro, no tempo digital, a comunicação é muito importante, né? Muito importante. O Pimenta é uma grande liderança política, né? O Pimenta era até um bom personagem de redes sociais. Ele é comunicador, faz bons discursos, mas não sei se ele é um grande estrategista para a comunicação. O Sidônio tem experiência de comunicação, tem experiência de comunicação pública. Segunda metade do mandato, já tem uma zona de intersecção com a disputa eleitoral, não adianta dizer que não tem, porque tem. Então, a minha impressão é que já tem uma sinergia de pensamento para frente. Eu sou muito entusiasmado com o Sidônio para a comunicação, o conheço pessoalmente, sei da capacidade, da formação cultural, da formação política. Ele é um quadro político, ele tem origem de política. E da ele capacidade... vem do PCdoB, né? Ele vem do PCdoB também, né? Ele teve uma história, sim, nos anos 80, na Bahia, e tem uma formação forte de mercado, de comunicação. Então, é um cara que não é um sem noção política, digamos assim, tem formação política, mas, ao mesmo tempo, é um cara que entende a dinâmica da comunicação, pesquisa sobre a dinâmica de rede social. Eu acho que ele vai imprimir um ritmo, uma dinâmica mais forte para o governo. Já senti mudanças. E acho que é bem importante que a gente continue avançando, né? Porque no tempo presente a comunicação tem um peso grande, mas não é tudo. Temos que resolver esse problema da política, porque não adianta a política errada e achar que a comunicação vai resolver, né? Carlito. Essa fala do deputado é importantíssima por vários motivos, né? Inclusive essa questão de corte de gasto, por exemplo. Eu vou citar o nome de um personagem aqui da internet, já que a internet torna as pessoas muito famosas, né? Chamado Raul Sena, que as pessoas aqui no chat já devem ter ouvido falar que ele tem um perfil no Instagram chamado Investidor Sardinha. Ele dá dicas, deputado, sobre investimento, sobre no que investir ou não, escreve artigos para o Estadão Investimento também. E essa semana ele estava em um podcast, Sinara, dizendo que o problema do Brasil é o Bolsa Família, que as pessoas recebem o Bolsa Família e não querem trabalhar porque quando assina a carteira perde o Bolsa Família, que é falso, né? Isso é mentira, não é verdade. E que ele disse que se não fosse o agro levando o Brasil nas costas, que a gente não teria uma economia tão estabilizada. Aí eu fui fazer uma pesquisa básica, né, deputado? Fui ver quanto é que custa o Bolsa Família, porque é interessante, quando é para distribuir renda para pobre é gasto. Quando é para direcionar para o agro, que é de gente rica, é investimento. E eu descobri que o Bolsa Família custa 14,1 bilhões de reais. E o Plano Safra, para quem está acompanhando aí, que a gente tem agora o maior Plano Safra da história, porque o agro é tech, o agro é pop, o agro leva a economia do Brasil nas costas, mas não consegue sobreviver sem os R$500 bilhão que o governo direciona ali para o segmento do agro através do Plano Safra, deputado. E também tem ali, né, a desoneração fiscal, que também é uma bagatela de apenas 546 bilhões de reais para vários segmentos e para várias empresas que até cobram também ajuste fiscal. Porque o ajuste fiscal, deputado, tem de ser para acabar com os 14 bilhões do Bolsa Família. Não é para acabar com os 546 bilhões de desoneração fiscal. Você acha que foi inteligente aquela jogada ali na transição entre Sidônio, Pimenta e o Haddad, junto com o Capelli, que tornaram pública a lista dos indivíduos que cobram ajuste fiscal, mas tem desoneração fiscal? Então, é meio que o discurso não é conectado com a própria realidade. Você acha que aquilo ali foi uma jogada inteligente por parte da comunicação e do próprio governo? Cara, o governo, uma marca de todo governo deveria ser, numa democracia, é a transparência. Então, a sociedade tem direito de saber. Pode ser informação que agrade a uns, não agrade a outros, mas transparência. Todo mundo tem o direito de saber. Porque tudo, ao fim e ao cabo, seja um investimento direto, seja um crédito, seja uma renúncia fiscal, trata-se de dinheiro público. Se é dinheiro público, é de interesse público. Então, sempre sou a favor de que nós tenhamos esse tipo de informação acessível para que a sociedade possa formar o seu juízo. E tem uma coisa, viu, Carlito, que eu vou te falar, que eu vou pegar o seu exemplo para demonstrar uma dimensão que eu sinto falta, que tem uma dimensão de comunicação, mas também tem uma dimensão de convicção política.
eu quero falar de uma diferença básica que existe hoje entre a esquerda e a direita. Qual é a diferença básica? A direita faz luta ideológica e política 24 horas por dia. Seus parlamentares fazem, seus porta-vozes econômicos fazem, eles fazem o tempo inteiro. Porque essa conversa de que o cara recebe a Bolsa Família e não quer trabalhar, isso é luta ideológica. Essa conversa que o agro é tudo, e sustenta o Brasil, como você demonstrou, também é luta ideológica. E nós, às vezes, não fazemos isso. Porque nós estamos debatendo o quê, ao fim e ao cabo? Estamos debatendo qual é o papel do Estado na economia e na sociedade. Eles estruturam uma narrativa que vai no sentido de minimizar o papel do Estado, que é o que dá fundamento para essa política fiscal. Se o Estado gastar menos, ele vai ser mais eficiente, etc, etc, etc. Porque tudo tem que ser feito o seguinte: o fruto do imposto não pode ser gerido pela gestão pública, pelo governo. O fruto do imposto tem que ser dado nas mãos dos privados, porque eles sabem empreender. Quer ver outra luta ideológica? Quem gera emprego é o empresário, não é o Estado. Sendo que o Estado induz a atividade econômica e o Estado é parceiro do empresário que gera emprego. Como o Estado é parceiro do agro que gera desenvolvimento agrícola. Então, o que eu quero dizer é que o pano de fundo disso é que há uma luta ideológica, uma disputa sobre que concepção de sociedade tem. E aqui, eu não estou fazendo a defesa pura e simplesmente do Estado pelo Estado, porque tem que ser o Estado, o estatismo, etc. Não. É que o Estado é um instrumento de reequilibrar determinadas relações sociais. Porque se deixar pura e simplesmente a dinâmica privada, sem regra, sem lei, sem proteção social, nós vamos parar em maus lençóis. Eu diria assim, vai explodir o desemprego, vai explodir a exclusão social. Ainda mais hoje em dia, com tantas mudanças de processo de produção. Hoje, eu estava no café da manhã conversando com a minha mãe, que a minha mãe ficou muito impressionada porque ela viu o registro do empresário dizendo que agora ele não trabalha mais às sextas-feiras. Eu falei para ela: dona Wanda, que é minha mãe, é muito comum os empresários dizerem que trabalham muito, segunda, terça, quarta, quinta, e preservam a sexta-feira. Falei para ela, porque hoje, entre os empresários, a escala padrão é 4x3, não é 6x1. Qualquer lugar, ande pelos restaurantes do Brasil, nas sextas-feiras, quanto mais chique for, mais lotado estará. Porque a turma sai de casa, vai para o restaurante no almoço e não volta, não. Volta só à noite, porque sexta-feira já não é mais dia de trabalho. Porque a burguesia no Brasil trabalha na escala 4x3. 6x1 é a escala do peão. Portanto, eu estou ilustrando assim para dizer o quê? Tem muito de debate ideológico. O agro é a mesma coisa. O agro não fala do papel da Embrapa no desenvolvimento agrícola do Brasil. Não tivesse a Embrapa por décadas, financiamento público, para pesquisa, não teríamos a produtividade do agro brasileiro. É a Embrapa que agrega valor na produção econômica no agro do Brasil. E quem financia a Embrapa? Então você falou do financiamento do crédito, eu diria da pesquisa, que é fundamental a pesquisa, a formação de gente. Vai ver onde é que foram formados os engenheiros que estão atuando no agro. Nas universidades públicas do Brasil, que são as universidades de excelência, inclusive no campo agrícola, veterinários, agrônomos, entre outras ocupações. Então, eu concordo completamente contigo que esse debate tem uma dimensão ideológica muito forte e onde eu quero chegar, nós temos que voltar a fazer esse debate também. Em todas as discussões, os caras da direita, tudo eles ideologizam, levam para o plano da luta política, e nós temos feito menos isso. Nós temos feito ao contrário, temos cedido. Só que cada passo atrás que a gente dá, eles avançam uma casinha a mais. Não tem um passo atrás que a gente dá, imaginando que vai compor com o campo, porque qual é a lógica que nós temos que enfrentar, Sinara? Eu sou defensor radical da Frente Ampla, fui defensor para eleger o Lula, sou defensor para reeleger o Lula, porque na minha perspectiva é o nosso caminho. Só que a Frente Ampla, para que ela seja ampla, tem que estar todo mundo no jogo. Não tem frente ampla que é a hegemonia da direita e a esquerda não pode defender seu ponto de vista, porque senão vai quebrar a frente ampla. Aí é bonito. Então a frente ampla, com conteúdo e hegemonia só da direita. A esquerda tem que também disputar. Quer dizer que nós vamos ganhar tudo? Não. Provavelmente não vamos ganhar tudo, até porque nós somos o que somos, do tamanho que somos. Mas a gente não pode renunciar a debater, discutir, afirmar ideias, porque isso
quebra a nossa perspectiva, enfraquece os nossos valores e nos arrasta para defender ideias que não são as nossas. Na economia, para mim, isso é uma coisa cada dia mais evidente.